Nossa Senhora é invocada na ladainha como a Rainha da Misericórdia. E a imagem peregrina, que já não é a primeira vez que percorre o nosso país, eu lembro-me da primeira vez, era menino, muito menininho, de ver a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima no Andor rodeada de pombas brancas. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou, devia ter 5 anos talvez, e nunca mais esqueci essa imagem das pombas no Andor. A imagem já saiu do santuário, houve o envio no último dia 13, em que o Sr. Arcebispo também estava presente, e no dia 31 nós vamos ter a recepção aqui na cidade de Braga, e depois vai percorrer os diferentes arciprestados, os diferentes sítios da nossa arquidiocese. Sr. Arcebispo, eu não lhe vou perguntar o programa está nos jornais, está em todo lado, não vale a pena trabalharmos esse campo, porque depois os ouvintes também podem ver nos meios de comunicação social como é que vai ser, e nós já aqui referimos isso. Mas eu perguntava antes ao Sr. Arcebispo qual é o sentido desta visita e, sobretudo, desta imagem, desta representação da Mãe da Misericórdia, que, como eu ia dizer uma premonição, vai começar a percorrer o país como que preparando-o para o ano da misericórdia que aí vem. Eu disse assim, algum disparate ou isto está tudo ligado? Ora bem, não disse disparate, talvez um pequeno pormenor, digamos, para corrigir, digamos, esta viagem, esta peregrinação da Virgem Peregrina, para eu que a palavra que é mais adequada é mesmo uma peregrinação, pelas 20 dioceses do país, foi, portanto, uma ideia que surgiu da Conferência Episcopal Portuguesa para prepararmos desde já o centenário das aparições de Fátima em 2017. Ele está aí à porta, então pareceu-nos que este ano, 2015 e 2016, seria um ano para, através da Virgem Peregrina, alertar essencialmente para a mensagem de Fátima, de tal modo que os cristãos do país inteiro, né, se preparassem para esse grande acontecimento, de que é celebrar o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Naturalmente, não apenas com realidades exteriores, mas para acolher a mensagem de Fátima, né? A Virgem Peregrina, portanto, foi feito um programa, como acabou de referir, vai percorrer todas as dioceses do país, neste momento está em Viseu e, de facto, no dia 31 chega a Braga e, sem entrar em pormenores, apenas diria que nós aqui em Braga decidimos que ela passasse pelos 14 arciprestados, né? Noutras dioceses, tanto quanto eu vi e já sei, mais ou menos a sua presença limita-se à cidade mãe da diocese, mas nós preferimos que passasse por todas os arciprestados. Isto no sentido e aproveito naturalmente para pedir aos nossos cristãos, né, para que naturalmente a Senhora seja acolhida, né, e seja acolhida não com a ausência, mas com a presença das pessoas. Estou convencido que a Virgem Peregrina, ela por si mesmo já atrai, né, mas que esta atração fosse uma oportunidade, já tive a ocasião de o referir, pois para rezar, para pedir, para agradecer, mas particularmente para pensar, isto em termos da Diocese de Braga, no que nós estamos a viver nestes últimos anos sobre a fé. Né? Recordando, e já o fiz há dias, que quando iniciámos este quinquênio sobre a pastoral da fé, nós sintetizamos tudo no redescobrir a identidade cristã. Ora, o que é que nós somos como cristãos? Maria é a primeira discípula, a primeira em termos de tempo, mas a primeira também em termos de qualidade. Hoje, o grande desafio para a Igreja em Portugal é que os cristãos assumam ser discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Não apenas praticadores de algumas devoções, mas de discípulos de Jesus Cristo. E também já não foi por acaso que eu já tive a oportunidade de dizer que aquilo que eu gostaria, servindo-me depois de uma expressão que me veio à mente ouvindo o Dom António Marte falar, dizendo que a Virgem Peregrina, a Virgem de Fátima, a imagem de Fátima, é a Senhora do vestido e do manto branco. Né? Então, comparar este vestido branco com
hoje já começamos, efetivamente, também a usar no batismo, pelo menos em alguns casos, uma espécie de um vestido, de uma túnica, particularmente nos que são batizados em idade adulta. Não é? Ora, se estou a pedir que as pessoas se coloquem diante de Nossa Senhora, vejam a discípula, não é? Que cada um de nós pense nesta realidade do batismo. A nossa vida, nós teremos que regressar muito ao batismo. O batismo é uma fonte, não é? Veio mergulhar na fonte, mas é a fonte da nossa vida. Não é? E todas aquelas cerimónias que constituem o batismo, que quando nós o celebramos não tivemos consciência, eu acho que deveria entrar também nessa nossa consciência. Não é? O que é que significa esta água que nos batiza num Pai, do Filho e do Espírito Santo? A unção que nos torna sacerdotes, profetas e rei. A tal veste branca na vida hoje, o que é que isto poderá, como um símbolo, dizer? A vela, o que é que isto hoje poderá também dizer-nos? E também, ainda de um modo muito particular, o outro sinal explicativo com que termina o batismo, que é o éfata, abre-te. E quando o sacerdote diz, prepara-te para ouvir a palavra de Deus. Não é? Esta necessidade interior que todos nós devemos reconhecer, que seremos discípulos na medida em que formos discípulos da palavra, conhecendo-a cada vez mais, aprofundando os seus conteúdos e, sobretudo, vivendo-a. Não é? Portanto, a passagem da Virgem Peregrina pelos nossos 14 arciprestados, para mim, deveria ter, efetivamente, este sentido e este significado. Peço a Deus e peço a Nossa Senhora de Fátima que os nossos cristãos se aproximem da Senhora com um programa que cada arciprestado elaborou por sua conta e risco, diferente. Não o sei sequer como é que vai ser num lado ou no outro, não é? Mas que não fiquemos, pura e simplesmente, num aglomerado de pessoas, que espero que seja multidões, mas que pensemos verdadeiramente naquilo que a Senhora hoje diz, hoje fala, hoje